Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12, ele fala então da condenação da maledicência, porque a maledicência, na verdade, ela manifesta uma indisposição quanto à justiça, à verdade, e ela em si é reprovada pela palavra do Senhor, né? Então, Tiago, capítulo 4, do verso 11 e 12, dando essa sequência expositiva da epístola de Tiago, a palavra do Senhor diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Nós temos aqui Tiago, ele fazendo uma confrontação direta e encerrando o que ele vem já desde o capítulo 2, tratando da forma como que os crentes a quem ele escrevia, as pessoas a quem ele escrevia, então estavam agindo com dois pesos e duas medidas, tratando os pobres de uma forma e os ricos de outra, e esta falta de amor no preferencialismo e na acepção de pessoas se manifestava também no fato de eles se tornarem improdutivos. E a sua improdutividade em fazer o bem, em testemunhar uma viva e uma fé operante, também resultava na maledicência, nas críticas, na forma como eles manifestavam a dureza do coração, a amargura do coração, os partidarismos, as rivalidades entre eles. E é por isso que Tiago aqui no capítulo 3, verso 13 a 18, mostra então que mesmo eles agindo com sagacidade, com sutilezas, ele revela que a sabedoria que eles usavam para causar males entre eles, na verdade ela era terrena, ela era animal e ela era demoníaca. E no capítulo 4 então ele revela a origem das contendas: a insatisfação, a inveja, a competitividade, a amargura entre eles. E é por isso que ele então agora no verso 9 e 10 do capítulo 4, ele conclui essa sessão dizendo: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Em outras palavras, eles não tinham motivo para celebrar, eles não tinham motivo para adorar a Deus com alegria, porque eles estavam em pecado, eles estavam descumprindo o que ele diz lá no capítulo 2, verso 8, que era a lei régia, a lei mais importante das relações horizontais, as relações entre humanos, as relações com o seu próximo, porque na verdade eles estavam também consumando toda esta contenda, toda esta amargura através da materialização da maledicência. Então o coração deles amargurado produzia maledicência uns contra os outros. E aqui nós temos então uma repreensão da parte de Tiago para aqueles irmãos que eram pastoreados por ele. O que nós podemos aprender em termos de três principais ideias aqui no texto de Tiago é que, em primeiro lugar, a primeira verdade que nós podemos tirar, porque a maledicência ela é condenada pelo justo juiz, pelo legislador perfeito, é porque, em primeiro lugar, a maledicência ela destrói a sinceridade do amor. Não só a sinceridade do amor, mas também por implicação o próprio amor, né? Então a maledicência ela destrói o amor entre as pessoas. Observe aqui no verso 11, na primeira metade, essa primeira ideia ela se encontra na primeira metade do verso 11, onde ele diz: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não faleis mal uns dos outros. É bom nós lembrarmos que maledicência é falar falsidades a respeito de outra pessoa com o propósito de destruir-lhe a reputação. Em outras palavras, é quando pessoas elas fofocam, elas difamam, elas criticam, elas fazem de tudo para destruir o respeito que alguém tem, destruir o bom nome daquela pessoa, destruir o prestígio que ela obteve, destruir a respeitabilidade que os outros têm por ela.
Então isso é maledicência, é quando pessoas movidas, elas falam falsidade, elas falam mentiras a respeito de outra pessoa com o intuito de destruir a boa reputação. Por isso que a maledicência ela é condenada, porque uma pessoa que fala mal da outra, que critica a outra no desejo de ver ela menos amada, fazer com que as outras pessoas respeitem menos aquela pessoa, elas olhem então de forma crítica, desprezível para aquela pessoa. Essa maledicência, este falar mal no desejo de destruir a reputação ou de prejudicar a reputação, é algo que também destrói a sinceridade do amor e destrói o amor, né? Se nós observarmos, por exemplo, desde lá do capítulo 2, Tiago ele vem construindo o argumento da necessidade de obedecer à lei régia, a lei do amor. No capítulo 2, verso 8 ao verso 13, ele diz assim: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E observe que Tiago aqui não está falando necessariamente de pessoas que eram assassinas, no sentido de tirar a vida de outra pessoa, mas ele está aqui possivelmente numa relação entre irmãos em Cristo, tratando do pecado do adultério, que é escandaloso, mas dizendo, olha, se você não adultera, mas você mata, e aqui a ideia de desejar com ódio no coração contra outra pessoa, já é assassinato. O Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, em Mateus capítulo 5, ele refere sobre isso, dizendo, se eu apenas falar tolo para outra pessoa, eu já assassinei. Se eu tiver ódio no coração contra ela, eu já assassinei. E o verso 12 ele continua dizendo, falai de tal maneira. Então observe bem que o assassinar, o matar aqui é falar. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Lei da liberdade, a lei régia, amar o próximo como a ti mesmo. E quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu sou liberto da amargura, eu sou liberto de pecados que podem conflitar as minhas relações, que trazem também maldição de Deus sobre mim. Verso 13, então ele conclui, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, sobre a palavra de condenação, né? Então, no capítulo 3, ainda continuando, o argumento de que o amor, ele é negado, ele é prejudicado pela maledicência. Capítulo 3, verso 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto de justiça para os que promovem a paz. É em paz que se promove o fruto de justiça, da justiça para os que promovem a paz. Mas ainda no capítulo 4, verso 1, ele diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? É verdade que o pecado, ele traz um certo prazer. A maledicência, falar mal de alguém, é prazeroso em alguma medida. Sentir prazer em ver o outro, especialmente quando aquela pessoa que nos fez mal, aquela pessoa que nos prejudicou, aquela pessoa que causou-nos algum tipo de dano, se dando mal na vida, e nós falarmos sobre esse assunto, há um prazer em certa medida, mas observe, Tiago nos diz que estes prazeres militam na nossa carne. São prazeres demoníacos, são prazeres que são reprovados por Deus. E nós devemos lembrar que, primeiro, então a palavra, Tiago vem desenvolvendo o argumento de que o amor deve ser algo exercido entre nós. O amor deve ser algo praticado entre nós como evidência de uma verdadeira fé salvadora. Mas ele também diz que o fruto
da maledicência, o resultado da maledicência, ou melhor, que a maledicência é fruto de coisas terríveis. Capítulo 3, verso 5, por exemplo, ele diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha pequena em brasas, põe em brasas tão grandes selva. A amargura que o pecado da maledicência traz é algo devastador. É algo que destrói de uma forma que nós não temos compreensão nós não temos como prever a extensão. Talvez você vá e fala algo de forma fortuita. Você comenta algo da qual você não tem certeza. Você ouviu falar, você ouviu alguém comentar, você ouviu alguém dizer e de repente você está reproduzindo as mesmas palavras e não percebe que você está levando fogo adiante, que você está levando destruição adiante, que você está levando tragédia, males impensados nas suas consequências. Tiago, ele vem nos advertindo desse perigo. O orgulho, ele pode gerar e fomentar grande mal entre as pessoas. Ainda no capítulo 3, verso 14, Tiago, ele diz: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada. Observe bem que a maledicência, ela não nasce em solo saudável, mas ela nasce em solo contaminado. Ela germina em solo podre, ela germina em solo fétido, em que se do vosso coração habita inveja amargurada e sentimento faccioso somado ao orgulho, coisa boa não pode proceder dessas coisas. Coisas boas não podem, é impossível que elas surjam de orgulho, de inveja e de amargura. Pessoas, elas produzem coisas terríveis a partir desses sentimentos. Mas ainda no capítulo 3, verso 15, Tiago diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Ou seja, a sabedoria que as pessoas usam para a maledicência, elas não vêm de Deus, mas é uma sabedoria terrena. Ela cumpre o propósito nocivo deste mundo. Ela é animal, no sentido de que ela não reflete a imagem de Deus, mas pior, ela é demoníaca. Ela é demoníaca. Curiosamente, quando lá no capítulo 2, capítulo 4, verso 7, Tiago diz no capítulo 4, verso 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Curiosamente, a palavra diabo no grego é diabolos, e diabolos pode significar acusador, opositor ou difamador. A palavra diabo tem esses três significados: acusador, opositor ou difamador. Quando Tiago nos adverte no capítulo 4 para que resistamos, para que nós sejamos resistentes ao diabo, ele está não só se referindo ao inimigo da nossa alma, mas ele está se referindo a qualquer comportamento que nos associe a ele, que nos coloque à disposição da atuação dele, que nos faça agir como um diabo, como um acusador, como um difamador, como alguém que fala mal do outro, como alguém que procura prejudicar e destruir o outro. Então nós precisamos lembrar aqui que a palavra nos diz: não fale mal uns dos outros, não haja com maledicência, porque é isso que é falar mal, falar falsidades a respeito de outra pessoa com o propósito de destruir a reputação dela. Então esse é o primeiro ponto. A maledicência,
destrói o amor. A maledicência anula o amor. Em segundo lugar, então nós temos agora a segunda metade do verso 11, a maledicência nega a autoridade de Deus revelada na lei. A maledicência nega a autoridade de Deus revelada na lei. Embora Tiago está falando aqui, aquele que fala mal do seu irmão ou julga, e a palavra julgar aqui não é apenas julgar no sentido simples, porque nós podemos julgar. O próprio Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João que nós não devemos julgar segundo a aparência, mas devemos julgar segundo a reta justiça. Mas o sentido que Tiago usa aqui é que julgar significa condenar. Então já não é apenas o processo de acariação, de discernimento, de avaliação, de consideração das evidências, mas aqui Tiago usa o verbo julgar no sentido de dar a sentença final, já trazer sobre o outro a condenação irrefutável ou de forma uma condenação indiscutível, em que não há mais possibilidade de defesa. É uma condenação em que a sentença final é dada sem sequer ouvir toda a verdade. E aí Tiago ele traz uma reprovação dizendo: aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. De que lei Tiago se refere? Capítulo 2, verso 8. Quando ele diz: se vós contudo observais, somos observadores, atentos, obedientes à lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele está dizendo aqui: aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Qual lei? Do amar ao próximo. Em outras palavras, eu estou condenando, eu estou dizendo que é amar o próximo, o dever de amar o próximo é errado. Quando eu falo mal de alguém, eu estou dizendo, em outras palavras, que o dever de amá-lo é errado, é ruim. Eu rejeito a ordem, a lei que ordena que eu devo amar. Eu estou condenando esta lei. E aí observe a conclusão dele: ora, se julgas a lei, não és observador da lei, como ele diz lá no capítulo 2. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras. Mas a conclusão dele no final do verso 11 para os maledicentes é: ora, se julgas a lei, ou seja, se você rejeita, condena a lei que me ordena, que lhe ordena amar o próximo, não és observador da lei, mas juiz. Em outras palavras, você está dizendo que você é um juiz superior ao juiz, que é Deus. Você está dizendo que você tem um princípio e uma capacidade de estabelecer leis morais superiores às leis de Deus. Que o seu padrão de certo e errado é acima do padrão de Deus. Então, aquele que fala mal da lei, do amor ao próximo, julga e condena a lei, e ele condena, ele torna então condenável toda a ação de Deus em estabelecer o que é certo e o que é errado. O Senhor Jesus, ele nos adverte lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 1 ao verso 5. Mateus 7, do verso 1 ao verso 5, o Senhor Jesus ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Novamente aqui o Senhor Jesus usa o verbo julgar, já como sendo a sentença final, a condenação. Então ele está dizendo: não condeneis para que não sejais condenados. O Senhor Jesus não está usando o verbo julgar aqui no sentido de discernir, de examinar, de acariar os fatos, de examinar as situações, de ouvir as testemunhas. É claro que se Jesus usasse o verbo julgar nesse outro sentido, nós deveríamos sim dizer: sim, então nós devemos julgar, nós devemos ter discernimento sobre as coisas, nós devemos avaliar os fatos, nós devemos distinguir cada
cada situação, o certo do errado, e aí sim dar a nossa opinião. Mas o Senhor Jesus aqui em Mateus 7, ele está usando o verbo julgar no sentido de condenar. Então é por isso que ele diz: não julgueis, não condeneis, para que não sejais condenados, não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, ou vocês vierem a condenar, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próximo? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? E aí a sentença do Senhor Jesus, o justo juiz, o verdadeiro legislador sobre aqueles que condenam de forma injusta, ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que nós vemos aqui, na verdade, é o Senhor Jesus reajustando aqueles que praticavam a lei, que exerciam a posição de juízes, aqueles que tomavam para si a responsabilidade de falar sobre os outros, mas já de forma a condenar, o juízo temerário, a julgar e condenar sem examinar os fatos, sem verificar as provas, sem realmente ter compromisso com a verdade. É por isso que Tiago, ele então diz no final do verso 11: ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, se nós julgamos não usando os critérios de Deus, se nós julgamos com maledicência, se nós julgamos a partir do orgulho, a partir da inveja, a partir da amargura, nós estamos julgando a partir de um outro padrão moral que não é a verdade, a santidade e a justiça de Deus. Mas em terceiro lugar, a maledicência, ela perverte os papéis. Então, observe, até agora nós falamos que, em primeiro lugar, na primeira metade do verso 11, nós podemos concluir que a maledicência, ela destrói a sinceridade do amor. Na segunda metade do verso 11, nós vimos que a maledicência nega a autoridade de Deus revelada na lei. Então, quando nós desobedecemos a lei, ou pior, nós agimos ativamente contra a lei, comprometendo com o pecado, e nesse caso com a maledicência, na verdade nós não estamos apenas julgando e anulando a lei, nós estamos julgando e anulando a posição de Deus como juiz e nos fazendo juízes no lugar de Deus. Nós estamos nos fazendo legisladores no lugar de Deus e rejeitando não só a sua lei, mas rejeitando a fonte da justiça, a fonte de todo bem, a fonte da verdade e a fonte da santidade. E nós estamos dizendo que o nosso padrão moral e o nosso senso de justiça é melhor do que o de Deus. Observe bem, meus queridos, nem o diabo tem coragem de fazer tal coisa. Nem o diabo, em toda a sua ousadia, que tenta usurpar o lugar de Deus, ele tem coragem de afrontar o próprio Deus com tamanho descabimento. E é isso que Tiago, por implicação, vem dizendo: você não é observador da lei, mas você se faz juiz quando você julga a lei e julga o seu próximo. Quando você diz na prática, em palavras, que você não quer e você não vai amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas ainda o verso 13, nós temos então a terceira verdade, a terceira lição que podemos tirar do texto. A maledicência perverte os papéis. Como ele já conclui no final do verso 11, ele agora fecha o assunto no verso 12. A maledicência perverte os papéis. A Bíblia diz que em relação ao meu próximo, eu sou servo dele. Lá em Romanos capítulo 12 ao capítulo 14, Paulo diz que nós devemos tratar uns aos outros como superiores a nós mesmos.
Em João 13, o Senhor Jesus diz que nós devemos lavar os pés uns dos outros, ou seja, de uma forma simbólica, ele diz que nós devemos nos fazer servos, servidores, e promover e cuidar do bem, da reputação, do bom nome, do prestígio, do bem-estar, da qualidade de vida do outro. Amar o próximo como a nós mesmos deve ser então da mesma forma que nós buscamos a nossa autopreservação, buscamos o nosso bem-estar, buscamos a nossa prosperidade. Nós devemos desejar estas coisas boas para o nosso próximo. É nesse sentido então que no verso 12 a maledicência perverte os papéis, porque em vez de fazer-me servo, faço-me juiz, faço-me senhor sobre ele. Em vez de fazer-me servo de Deus, em que eu sou um criminoso perdoado. E nós devemos lembrar que sim, a palavra é criminoso, porque pecado é a transgressão ou a falta de conformidade com a lei de Deus. E aquele que transgride a lei de Deus é um criminoso. Não é apenas impuro, a Bíblia também chama-o de iníquo. Não é somente um desobediente, mas é de fato um criminoso. Não é apenas um problema moral, mas a Bíblia também diz que é um problema legal. E é por isso que a confissão do nosso pecado, conforme 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel, porque é uma questão moral, e justo, porque também é uma questão legal, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Perdoar pecados é um ato moral, e nos purificar de toda injustiça é um ato legal. Por isso a nossa relação com Deus é uma relação em que Ele nos perdoa e nos reconcilia consigo, mas primeiramente Ele nos declara justos e perdoados em Cristo Jesus. É esta relação nossa com Deus, é de pecadores, criminosos que foram perdoados, reconciliados com Ele e agora adotados na família de Deus. Mas Tiago diz que aqueles que praticam a maledicência, eles se fazem legisladores e juízes. E é por isso que ele vem nos advertindo e nos lembrando que legislador e juiz é um só. Nós não podemos nos fazer aqueles que condenarão o nosso próximo. Nós não podemos nos fazer como sendo a fonte do que é o certo e errado, porque a fonte do que é certo e errado é as Escrituras. É a palavra de Deus, é a sentença daquele que julga todas as coisas. É aquele, segundo a segunda frase aqui do versículo 12, aquele que pode salvar e fazer perecer. É Ele quem tem o poder absoluto em si mesmo. É aquele que pela palavra, pelo poder da sua palavra, Ele chama à existência todas as coisas do nada. E é Ele que pelo poder da sua palavra pode dar a sentença de condenação final. Ele sim pode condenar, porque Ele é verdadeiro em tudo que Ele faz. Mateus capítulo 10, verso 28. Mateus 10, verso 28, o Senhor Jesus nos adverte. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, se nós devemos temer alguém, nós devemos temer a Deus, que segundo Tiago, no capítulo 4, verso 12, pode salvar e pode também fazer perecer. É este a quem nós devemos nos submeter. Ele, como legislador, Ele é justo. E aí nós devemos lembrar que os atributos morais de Deus lhe é então a autoridade para a prerrogativa de legislador. Ele, como legislador, Ele é justo e declara a justiça nas suas sentenças. Ele, como legislador, Ele é justo em formular leis justas, leis que promovem o bem, leis que abençoam, leis que trazem ordem, leis que enobrecem, leis que aqueles que se submetem a essas leis são abençoados, prosperam,
têm a sua dignidade, produzem bom nome, são declarados justos. O legislador é verdadeiro, porque ele é a verdade, e capacita aqueles que obedecem às suas leis, as leis que ele formula, como sendo de fato leis que promovem a verdade, que fazem com que a vida tenha sentido, tenha valor, tenha cumprimento na sua expressão exata. Ele, como legislador, também promove o bem, promove a prosperidade, promove a paz. Como juiz, ele tem o conhecimento perfeito das evidências, porque ele está presente em todo lugar. Ele não somente é o juiz, mas ele também é a perfeita testemunha. Ele tem conhecimento perfeito e exato dos fatos. Ele conhece inclusive o nosso coração. Salmo 139, o salmista, Salmo 139, verso 23 e verso 24, o salmista ora a Deus pedindo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele é o justo juiz, porque ele conhece todos os fatos, ele conhece todas as provas, ele conhece todos os motivos do nosso coração, ele conhece toda e cada palavra que sai da nossa boca, ele conhece os nossos pensamentos antes e as nossas palavras antes que elas se processem. Ele é justo juiz, ele exerce com imparcialidade. Ele não favorece o rico por ser o rico e nem vitimiza e favorece o pobre por ser pobre. Ele não favorece este por questões étnicas, nem por questões sociais, nem por questões de favoritismo ou amizade. Ele não favorece a ninguém, porque ele é imparcial, ele tem compromisso com a sua justiça, com a sua verdade e com a sua santidade. Ele exerce imparcialidade, ele ratifica, ele confirma a justiça na aplicação da lei. Como legislador, ele produz a lei, e como juiz, ele aplica a lei. Ele é fiel a si mesmo. Ele concede o veredito para afirmar a verdade diante de toda e qualquer mentira, de qualquer distorção, de qualquer falsa acusação ou difamação. Ele é justo juiz. Nós devemos então lembrar que, em primeiro lugar, a maledicência ela destrói a sinceridade do amor e destrói o próprio amor. A maledicência ela nega a autoridade de Deus revelada na lei e nega a própria lei. A maledicência perverte os papéis. Então Deus, que é legislador e juiz, é colocado como réu, é colocado como o julgado, é alguém que é questionado, é como alguém que é um réu, um assassino, um ladrão, um estuprador. Ele levantar-se da sua posição de réu e colocar o dedo na cara do juiz e mandá-lo calar a boca, numa desavença e num desaforo, numa atitude de rebeldia, querer ser melhor do que aquele que o está condenando ou está executando a justiça. É por isso que Tiago finaliza dizendo: tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Quem é você para condená-lo? Quem é você para, pela sua maledicência, já dizer que ele é, que ele fez, que ele realmente é? Nós devemos tomar cuidado. As pessoas dizem: fulano fez, fulano está envolvido, fulano está comprometido, fulano é assim, sem termos prova, sem verificarmos os fatos, sem discernirmos as situações. A maledicência destrói a sinceridade do amor. A maledicência nega a autoridade de Deus na lei, e a maledicência ela perverte os papéis. Maledicência é falar falsidades. Maledicência é falar falsidades a respeito de outra pessoa,
com o propósito de destruir-lhe a reputação, destruir o bom nome. Nós devemos lembrar que a palavra de Deus em Provérbio diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Quando você fala mal de alguém, é como se você estivesse tornando essa pessoa pobre, destruindo o seu trabalho, destruindo o seu casamento, destruindo o seu respeito, o respeito dos seus filhos por ele, destruindo o seu bom nome, destruindo todo o prestígio dessa pessoa e tornando ela incapaz de prosperar na vida, incapaz de ser feliz na vida. É por isso que nós devemos tomar cuidado com a maledicência, porque ela é uma sentença de condenação para a morte. É por isso que Tiago diz que aqueles que falam mal, ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Existe um princípio na nossa justiça brasileira que ela reflete a palavra de Deus, o ensino uma verdade bíblica. Uma pessoa, ela é inocente até que se prove que ela é culpada. O grande problema da maledicência é que aquele que fala mal, ele já fala mal pressupondo que o outro é culpado. Ele traz a condenação, ele traz a sentença de morte, para depois verificar que o outro é inocente. Mas a sentença já foi dada, a destruição já aconteceu, todo mal se estabeleceu e não há mais como restaurar. É por isso que a palavra, uma vez solta, ela é como vento que não pode ser retido novamente. Fechando e concluindo o nosso assunto, nós devemos ter alguns critérios simples, básicos, quando nós vamos falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer pessoa, ou quando nós vamos ouvir alguém que vem nos falar acerca de outra pessoa. Em primeiro lugar, nós devemos considerar o assunto. E nós devemos então nos fazer algumas perguntas, e esse deve ser um exercício constante. Nós devemos considerar o assunto. Em primeiro lugar, é virtuoso? Isso que essa pessoa está me falando é virtuoso? O que ela está falando realmente é algo que vai produzir virtude, produzir melhoria no meu caráter, produzir edificação na minha vida, abençoar a vida de outra pessoa? Vai fazer com que eu admire mais o outro, vai fazer com que eu respeite mais o outro, vai fazer com que eu tenha realmente o compromisso de admirar aquela pessoa? Segundo lugar, ainda quanto ao assunto, é verdadeiro? Isso que está sendo falado é verdadeiro? É verdadeiro o que está sendo falado sobre aquela pessoa? É verdadeiro o que esta pessoa quer falar? São verdadeiros os sentimentos que saem do coração dela? É verdadeiro? Em outras palavras também, tem prova? Nós podemos verificar, nós podemos consultar, nós podemos perguntar à pessoa, nós podemos ir até a pessoa e perguntar para ela. Mateus 18, Jesus diz: se teu irmão pecar contra ti, vai a ele e converse com ele. Se essa pessoa chegar e falar para você: olha, eu sei de um pecado, eu sei de um problema, eu sei de uma situação, mas não conta para ninguém, não conta para a pessoa, isso chama maledicência. Isso é maledicência. Porque quando nós temos compromisso com a verdade, nós procuramos a pessoa. Nós perguntamos para ela: fulano, está acontecendo algo? Fulano, você está fazendo algo? Porque aqueles que querem apenas falar mal, na maioria das vezes não passa disso. Elas apenas falam mal. Elas não querem o bem. Porque se elas quisessem o bem, elas não falariam mal, elas agiriam em favor do bem do outro e não falando mal. Então, em primeiro lugar, nós devemos verificar o assunto, se ele é virtuoso, se ele é verdadeiro e se ele tem provas. Em segundo lugar, nós devemos discernir quem fala.
Quem fala é confiável? Quem fala é alguém que realmente ela falou, você pode realmente ter certeza que ela é uma pessoa idônea, verdadeira, que ela nunca esteve, ou que ela não é uma pessoa conhecida pela maledicência, pela fofoca, porque existem pessoas que elas têm uma fraqueza por estas coisas, elas não conseguem, a curiosidade delas move elas apenas para falar mal, saber os erros, os problemas, as mentiras, as intrigas, elas são apreciadoras de contendas, e elas gostam de mastigar a vida das pessoas. Então, segundo lugar, nós devemos discernir quem fala. E se esta quem fala, ela é confiável, se quem fala tem boa moral, se quem fala ela está agindo com boas intenções, se as intenções do coração dela são realmente de uma pessoa moderada, de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa mentalmente sã. Eu lembro uma vez de uma situação lá em Porto Velho, quando eu pastoreava lá. Chegou um senhor pedindo comida na igreja, e eu atendi ele. E na época nós tínhamos tomado uma decisão com os irmãos da junta diaconal, que não seria dado dinheiro e comida assim à revelia. Pelo contrário, se alguém chegasse pedindo comida, dinheiro, remédio, roupa, o que nós faríamos? Nós então iríamos à casa dela. Primeiro nós iríamos à casa dela, nós faríamos uma visita a ela, verificaríamos a situação real, e dependendo do caso, nós de fato daríamos uma cesta básica, roupa, ou até uma ajuda maior, se caso fosse verificado e constatado a veracidade da necessidade daquela pessoa. E aí, certo dia, eu estava no escritório e chegou um senhor. E esse senhor chegou lá e chegou falando que ele tinha sofrido um acidente de carro, de caminhão, e que ele tinha 2 filhas, crianças pequenas. Isso era por volta de 11 horas da manhã. E ele chegou então pedindo comida, pedindo cesta básica, e dizendo que ele não tinha nada a que dar de comer às suas filhas. E eu falei para eles, meu senhor, a situação é essa, nós temos que mandar um diácono, enviar um diácono na sua casa para verificar se de fato o senhor precisa destas coisas, e nós vamos ajudar, mas nós precisamos primeiro fazer a visita. E aí ele insistia, e de repente aquele senhor se ajoelhou e segurou nas minhas pernas e começou a chorar e dizer: as minhas filhas não vão ter o que comer no almoço, as minhas filhas não vão ter comida hoje. E começou a chorar. E eu confesso que eu comecei até a chorar junto com ele naquele momento. E aí eu liguei para um diácono, o diácono Rui, e pedi para o Rui então ir naquele momento à igreja. E ele imediatamente, de forma muito pronta, muito prestativa, foi à igreja, montou na sua moto e chegou lá. E eu peguei o endereço daquele senhor, e o Rui pegou uma cesta básica e foi à casa daquele senhor. Algumas horas depois o Rui volta. E ele volta dizendo: pastor, é verdade que aquele homem sofreu um acidente, e é verdade que ele tem 2 filhas, mas tem um outro lado da verdade que ele não contou para o senhor. Ele tem problema de cabeça, ele é uma pessoa que tem problema de cabeça, ele é uma pessoa que ele sofreu de fato um acidente anos atrás, e anos atrás então ele teve problemas de cabeça. As 2 filhas, quando ele sofreu o acidente, eram 2 crianças, agora elas cresceram, já são 2 mulheres, e eles não precisam de ajuda. Como ele tem problema de cabeça, na mente dele ficou que ele tem 2 crianças, ele sai na rua pedindo coisas, porque ele nunca mais conseguiu trabalhar, eles passaram necessidade, e ele então tem na memória as filhas passando fome, ele tem na memória aquelas crianças, mas o tempo parou para ele, a mente dele não consegue progredir além disso. Ele estava falando a verdade, mas ele também estava mentindo, mas a mentira não era com a intenção de prejudicar, era porque ele tem problemas mentais. Nós devemos então perguntar: quem fala? Essa pessoa tem problema mental? Essa pessoa tem problemas de caráter? Essa pessoa é uma pessoa que ela tem hábito com a mentira? Essa pessoa ela tem
mania de distorcer as coisas. Quem fala? Terceiro lugar, sobre quem se fala. Sobre quem se fala, nós devemos cuidar. Faz sentido isso que está sendo falado sobre ela? Faz sentido? Às vezes a pessoa chega falando um negócio tão absurdo, uma acusação tão grave, que você deve primeiramente falar assim: faz sentido? É possível que isso realmente tenha acontecido? E quais serão as consequências de se isso for mentira? Poderá causar prejuízo? Poderá gerar inimizade? Poderá gerar inclusive dano, até mesmo na justiça comum? Porque nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. As pessoas saem falando da vida dos outros e nós devemos lembrar que existe justiça para isso, quer a justiça de Deus, quer a disciplina eclesiástica, ou quer a justiça na justiça comum, por danos morais, por difamação, por calúnia, por danos que poderão prejudicar a vida de uma pessoa. Então nós devemos tomar cuidado sobre quem se fala. Então observe bem, quando ouvimos alguma coisa, nós devemos discernir primeiro o que se fala. É virtuoso? É verdadeiro? Tem como se provar? Quem fala é confiável? É boa moral? Essa pessoa tem boa moral? Ela tem boas intenções? Terceiro, sobre quem se fala? Faz sentido? É possível? Abençoará? Trará paz? Trará edificação? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que não sejamos reprovados nessa palavra que Tiago nos traz. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.